Estamos de volta com o nosso Arena e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o retorno de Ibanez Rocha ao comando do governo do Distrito Federal. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Retorno de Ibanez, que foi fruto de um esforço da defesa dele, que nós já tínhamos adiantado aqui na CNN. Ele tentava retornar ao cargo desde o fim de janeiro. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes autorizou esse retorno depois de 65 dias em que Ibanez ficou fora, afastado do cargo do governo do Distrito Federal. Vale a gente lembrar que no dia 9 de janeiro, um dia depois daqueles atos criminosos contra as sedes dos três poderes, Alexandre de Moraes determinou o afastamento dele por suspeita de omissão ou conivência com esses atos criminosos. A Procuradoria-Geral da República chegou a se manifestar ao Supremo Tribunal Federal, afirmou que a permanência, a volta dele ao cargo não representaria nenhum tipo de prejuízo ao andamento das investigações e nem à coleta de informações e de provas, fato que foi evidenciado, inclusive, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na sua decisão, Moraes ainda afirmou que Ibanez pode sim ser afastado do cargo novamente, isso se houver razões para que isso aconteça. De qualquer forma, Ibanez Rocha comemorou nas suas redes sociais, comemorou o seu retorno, chegou inclusive a enviar uma nota à imprensa em que ele falou que aguardou com paciência, resiliência e confiança na justiça e que agora vai trabalhar para confirmar a sua inocência ao Supremo Tribunal Federal. Eu também cheguei a conversar com o Ibanez no telefone, ele pareceu muito tranquilo, disse que aguardou o tempo da justiça e afirmou que ainda hoje vai se reunir com a vice-governadora Celina Leão, que ficou no cargo como governadora em exercício durante esses 65 dias em que ele ficou afastado, e também vai se reunir com secretários e com assessores para ficar a par da situação e dar andamento aos trabalhos à frente agora do governo do Distrito Federal. Volto com você no estúdio, Felipe. Obrigado, Tainá, pelas informações. Roberto, eu estava lembrando aqui de um episódio do Wilson Witzel, então governador do Rio de Janeiro, que acabou empichado, mas houve naquela época, e isso acabou respingando nesse episódio também, uma decisão monocrática, acho que foi de uma juíza do STJ, de afastamento dele do cargo. Aí toda uma discussão, o sujeito foi eleito, aí vai ser retirado do cargo, afastado por decisão monocrática de algum ministro. Nesse caso do afastamento do Ibanez, completamente diferente. O Wilson Witzel investigado por corrupção, ele agora em razão desses atos completamente fora da curva, excepcionais, de 8 de janeiro. Houve um pedido da Advocacia Geral da União, isso também foi alvo de algumas críticas, e aí uma decisão também monocrática do Alexandre de Moraes, de afastamento de 90 dias, depois referendada pelo plenário. Houve muitos ruídos, críticas também, mas dada a excepcionalidade do ato, parece que o Moraes quis dar ali um freio de arrumação, vamos ver o que aconteceu, agora viu e falou assim, tudo bem, pode voltar, não achamos nada ainda comprometedor contra você. A decisão do ministro é uma decisão... Era uma decisão cautelar. A decisão cautelar, ela tem a provisoriedade dela como característica essencial. Ele não pode ficar, olha, eu vou afastar até o final do mandato, não existe isso. Ele afastou porque ele entendeu que naquele momento do afastamento, a presença do governador poderia causar problemas até para a própria segurança do Distrito Federal. Agora, passadas as águas na ponte, certo? Roladas as águas na ponte, ele percebe que não há mais esse risco. Porque o governador não é só o chefe da segurança do Estado. Ele é o governador de todo o Distrito Federal. Que ele volte para o governo. Ele ainda está sob atenção processual. Ele pode ser afastado novamente se houver uma grave crise novamente, se houver evidências de que ele, governador, colaborou para essa crise de institucional, como parece que havia indícios lá no dia 8 de janeiro, ele pode ser afastado. Eu não acredito que isso ocorra mais. Eu acredito que agora a tendência é o mandato dele fluir até o final. O ministro fez o que a gente imaginava que ele tivesse que fazer. Passou o risco. A medida cautelar, eu detesto juridiquês assim, sabe? Ela se sustenta em dois grandes pilares. A verossimilhança do direito, é possível que ele esteja cometendo algum ato ilícito, e a urgência dessa medida. Isso tudo agora desaparece, a urgência desapareceu. Não há mais necessidade do afastamento do governador. E a desnecessidade do afastamento
torna esse afastamento ilegal, abusivo. Então, o retorno do governador ao seu cargo, para o qual foi legitimamente eleito, está dentro da absoluta normalidade jurídica. A urgência, muitas vezes, é para prevenir contra a continuidade delitiva, né? Quer dizer, eventualmente acontecer de novo alguma coisa parecida. Raquel, o que você destaca dessa decisão? A questão, Felipe, é lendo a decisão do ministro Moraes, ele entende que a investigação já chegou num ponto que você reconduzir o Ibanez não vai mais interferir nos rumos da investigação. Eu queria chamar a atenção para a diferença de tratamento entre o governador Ibanez e o secretário dele, o Anderson Torres. Né? Um está sendo reconduzido ao cargo e o outro segue preso. Então, assim, há motivos para isso? Você olha ali no comportamento e nas decisões, parece que sim. Na casa do Anderson Torres se achou uma minuta de golpe, ele diz que perdeu o celular, muitas vezes se recusou a depor. O Ibanez está o tempo todo colaborando com as investigações, advogado que é, muito bem relacionado, muito esperto, né? Já pediu desculpa no dia. Exatamente. Então, assim, ele é um animal político ali muito, muito bem relacionado e muito esperto. Então, e está com uma excelente defesa. Então, ele foi muito colaborativo no processo. Então, o Moraes reconduz ele ao cargo dentro dessa percepção de que a investigação está quase concluída. Agora, o que me chama a atenção e o que eu acho que a gente vai precisar ficar muito atento é a conclusão do processo. Porque tudo parece caminhar, já que Anderson Torres continua preso, de que estão se juntando provas robustas contra eles. E já que Ibanez é reconduzido ao cargo, de que não tem tantas provas robustas contra o governador. E aí, como é que a gente consegue entender que Anderson Torres participou dos atentados golpistas e Ibanez Rocha não sabia de nada? Então, assim, ou vai ter que ter alguma evidência muito clara de que os golpistas, Anderson Torres e outros, ludibriaram o governador, ou o Supremo vai ter que abandonar de vez a teoria do domínio do fato, que se tornou jurisprudência no Mensalão, né? E fazer vista grossa, porque o Ibanez endossou Anderson Torres quando já se sabia quem era ele já tinha sido secretário do Ibanez, ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Assim, essa diferenciação de tratamento se justifica até agora. Vamos ver no final do processo que encaminhamento que isso vai dar. Aquela alegação inicial ali dele, da defesa dele, era de que, olha, eu não tinha informação, a inteligência não estava apontando para algo dessa magnitude, dessa gravidade. E aí vamos ver se o Anderson Torres eventualmente omitiu deliberadamente a informação do governador. Agora, isso e a própria volta dele ao cargo, Joel, é em razão de investigação da esfera penal. Agora, a gente pode apontar eventualmente, cada um com a sua avaliação, a responsabilidade política, a responsabilidade moral, a falta de uma proatividade num momento de crise que já vinha de meses. Nós estávamos falando todo dia na imprensa a respeito da possibilidade de golpe, a respeito de precauções que precisavam ser tomadas e parece que o governador não estava tão preocupado assim. Pois é, Felipe, e cabia principalmente à segurança do Distrito Federal garantir a segurança ali nos prédios públicos, ali em tudo que acontece em Brasília, né? A gente viu por meses pessoas implorando por um golpe de Estado junto aos quartéis. Desses grupos saiu tentativa de terrorismo, saiu maluco. A gente viu nos últimos dias, antes do 8 de janeiro, a vinda em massa de pessoas. Será que o governo do Distrito Federal não sabia? Quer dizer, o Anderson Torres, sabiam da vinda, né? Mas será que não sequer suspeitavam da intenção da invasão dos prédios públicos, com tanta gente, com intenções declaradamente golpistas entrando em Brasília? Só um parênteses, Joel, lembrando aqui a cronologia, dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, aquele incêndio de 8 veículos, ônibus e vários carros. Dos incêndios, exatamente. Depois, dia 24, a tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores ali do aeroporto. Em Brasília. Portanto, você tinha uma escalada... A invasão da Polícia Federal. A invasão da Polícia Federal. Não lembra a data, não tem sua memória. Exatamente, uma reação à prisão de um indígena que estava ali nos atos em frente ao quartel. Eles nem devem lembrar do nome hoje em dia. Mas... isso foi apontado como uma escalada criminosa pelo ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Nomeou perfeitamente. Uma escalada criminosa de vários atos que davam a entender que, se está vindo ainda mais gente, é porque, obviamente, não acabou o problema, né? Agora, naquele dia, no 8 de janeiro, foi um dia de tensão máxima das forças da nossa democracia.
E a gente viu a figura que mais polarizou o debate, a figura do judiciário que mais polarizou, Alexandre de Moraes, tomando essa decisão que muitos questionaram, né? Peraí, um ministro do Supremo sozinho, pela opinião dele ali, suspende um governador assim, sem mais nem menos? De fato, é um poder espantoso na mão de uma pessoa só. Com a volta do Ibanez, eu acho que é mais um evento que mostra uma normalização, um arrefecimento daquelas tensões altíssimas que estavam em jogo ali. A gente, desde então, muita gente ainda discute diversas das decisões antigas do Alexandre de Moraes, mas a corda está se distensionando, sabe? E está se distensionando, acredito eu, com razão. O trabalho que era preciso ser feito dentro do governo do Distrito Federal, a investigação, já deve ter sido concluída com tempo, ou já devem ter elementos o bastante ali para tornar totalmente segura a volta do Ibanez. Descobriu-se muito mais coisas sobre o Anderson Torres, desde aquele primeiro momento, a gente discutiu diversas delas aqui. Estamos chegando, e a Justiça e a Polícia está chegando numa visão, tendo alguma clareza de como é que isso foi organizado, como é que isso foi financiado e quais figuras na autoridade pública sabiam ou não sabiam, fizeram vistas grossas ou não fizeram vistas grossas daquilo que ia acontecer. E a normalidade democrática do país pode voltar. E isso é importantíssimo. É assim, ver um governador sendo suspenso pela decisão monocrática de um ministro, assim, é quase estado de exceção. É quase estado de exceção. Voltamos ao estado plenamente de normalidade. Hélio, a Raquel citou a expressão animal político, né, que é usada justamente para quem tem todo esse traquejo de saber se comportar nos momentos mais delicados na política brasileira, e parece que o Ibanez realmente não quer mais problema com a justiça. Ele está falando, não, entendo perfeitamente a decisão, está certo, tinha que esperar e tal. Agora, como eu achava, enfim, não vou encontrar nada contra mim, tudo bem, excelência, né? Está tudo certo, ele não quer mais problema nenhum. Como é que você avalia esse episódio? Em geral, ninguém quer problemas com quem pode te prender, né? É o que você quer evitar ao máximo. E como o Joel falou, a gente está vivendo um pouco de um estado de exceção nos últimos, 2 anos, E eu acho que foi positiva a volta do governador, porque realmente já havia tido a intervenção na segurança do governo do Distrito Federal, que acabou, se não me engano, 30 de janeiro. Já tinha acabado essa intervenção, então a volta do Ibanez é muito natural, muito natural. Agora, claro, houve uma negligência, aí vem o outro lado que você estava mencionando, Felipe, que não é mais da esfera penal, é um outro tipo de responsabilização. Houve sim negligência na segurança do governo do Distrito Federal nesse dia, como houve também negligência, na minha opinião, das forças que deveriam proteger os prédios que a gente está vendo aí nas imagens do Congresso Nacional, Palácio Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso, claro, precisa ser investigado, entender por que isso aconteceu, como isso aconteceu e se houve envolvimento. O Ibanez me parece que, desde o início, não havia nenhuma prova de que, além da negligência administrativa, vamos chamar assim, de que ele tinha algum envolvimento com isso. Então, acho até que demorou um pouco mais do que deveria, mas finalmente aconteceu a volta do legítimo eleito governador do Distrito Federal.